Língua Portuguesa, preparatório para o SAEB. Vai fazer a prova, né? Então nós temos que estudar. Eu sou a professora Gisele Manhães e, como você sabe, em cada aula preparatória estamos trabalhando um descritor que será cobrado. E o descritor de hoje é o 10, identificar o conflito gerador do enredo e os elementos da narrativa. Para isso, você tem que saber o que é uma narrativa, quais são os elementos que compõem uma narrativa. Vou dar um palpite para você lembrar. Personagens, o próprio narrador, né? Espaço, o enredo, a própria narração em si, temos que saber o que seria isso. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender e vamos trabalhar através de textos. Sim, então você vai aprender comigo a descobrir, a encontrar o conflito gerador do enredo de uma narrativa. Vamos lá? E como estamos conversando e aprendendo sobre conflito gerador, você vai ter que observar qual fato importante fez desenrolar toda a história, que vai ser o conflito que gerou todo o enredo da história. Bom, não posso deixar você sem entender que enredo é o que está acontecendo na história. O que está acontecendo? É o enredo. O espaço, você sabe que é o lugar onde ocorreu, né? Aparece um espaço, um local, onde, quando, em que momento, em que época, que é o tempo. O narrador é aquele que conta a história. Pode participar dela ou não, que eu já vou explicar. E o personagem, aqui nós temos personagem protagonista, podemos ter secundários, e é claro que eu não posso deixar de falar que estamos falando sobre narrativa, narração, que é o ato de contar uma história. Pode ser real ou fictícia. Todo mundo já ouviu uma narração aí, né? Bem legal. Eu trouxe para você a beleza total, que é o tema da nossa história de hoje. Vamos ler. A beleza de Gertrudes fascinava todo mundo e a própria Gertrudes. Os espelhos pasmavam diante de seu rosto, recusando-se a refletir as pessoas da casa e muito menos as visitas. Não ousavam abranger o corpo inteiro de Gertrudes. Era impossível, de tão belo, e o espelho do banheiro, que se atreveu a isto, partiu-se em 1000 estilhaços. A moça já não podia sair à rua, pois os veículos paravam à revelia dos condutores, e estes, por sua vez, perdiam toda a capacidade de ação. Houve um engarrafamento monstro que durou uma semana, embora Gertrudes houvesse voltado logo para casa. O Senado aprovou lei de emergência, proibindo Gertrudes de chegar à janela. A moça vivia confinada no salão em que só penetrava sua mãe, pois o mordomo se suicidara com uma foto de Gertrudes sobre o peito. Gertrudes não podia fazer nada. Nascer assim. Este era o seu destino fatal. A extrema beleza. E era feliz, sabendo-se incomparável. Por falta de ar puro, acabou sem condições de vida. E um dia cerrou os olhos para sempre. Sua beleza saindo do corpo e ficou pairando imortal. O corpo, já então enfesado de Gertrudes, foi recolhido ao jazido, e a beleza de Gertrudes continuou cintilando no salão, fechado a 7 chaves. Autor Carlos Drummond de Andrade. Bom, depois de ler o texto, você pode observar que tem o personagem protagonista e aparecem na história
alguns personagens secundários. Secundários por quê? Para interagir com o principal personagem, que é Gertrudes, que é a protagonista, mas aparece também no texto o mordomo, os condutores, a mãe. Você pode observar que a história, ela passa um determinado tempo, pode ser no passado, pode ser escrita no passado, no presente, no futuro. O enredo de uma história pode ser linear, não linear. Mas o que é isso, professora? Um enredo linear é quando a história segue uma trajetória início, meio e fim. A trajetória comum de início, meio e fim. Quando essa ordem não vai dessa forma, às vezes a história começa pelo final. Aí consigo entender que a história, todo o enredo ocorre de forma não linear, de uma forma não cronológica. Entende? Tudo que eu estou falando você tem que anotar, porque é muito importante. Um detalhe que não posso deixar passar é em relação ao foco narrativo. Foco narrativo tem a ver com o narrador. Você pode ver que no texto ele pode aparecer participando da história. Quem, professor? O narrador. Ele pode ser um dos personagens, mas ele também pode ser apenas aquele que narra, mas que observa, que é o narrador observador. Nessa história, será que o narrador participa da história? Qual o foco narrativo? É um foco narrativo de primeira pessoa? O que é primeira pessoa? É quando os verbos, os pronomes estão em primeira pessoa e o narrador faz parte da história. Ele é participante, ele é um narrador personagem. Mas, de repente, o foco narrativo está em terceira pessoa. O que seria a terceira pessoa? É quando os verbos, pronomes aparecem em terceira pessoa. Isso, aí neste caso, o narrador ele só conta a história. Ele é um narrador observador. Então, o foco narrativo é muito importante, porque é através dele que eu sei qual é a posição do narrador. Participa, é um narrador personagem ou um narrador observador. Então, eu tenho que observar tudo isso. Eu tenho que observar os personagens, o enredo e, claro, que é o descritor de hoje. Aconteceu algum conflito? Qual foi o conflito que deu o boom? Fez desenrolar a história. Qual foi o conflito? Teve ou não teve conflito? Teve sim. Será que foi o quê? O problema todo da história, o conflito. Foi a questão dos condutores passando ali? Tem a ver com a mãe dela, Gertrudes? Tem a ver com o quê? Com a beleza. Isso, com a beleza. Vamos agora responder uma única questão que eu preparei sobre este texto, falando do conflito gerador do enredo. Vamos? E aí, estamos diante de uma questão sobre o texto. O conflito central do enredo é demonstrado. Só para lembrar que estamos falando do descritor 10. E qual é o conflito central da história? Com certeza a história falou sobre os motoristas que paravam, sobre o suicídio do mordomo, falou sobre a beleza, falou sobre espelhos, mas o problema, o conflito inicial que deu ali o ponto de partida, podemos dizer, ao enredo, foi a letra A. Eu tenho certeza que você acertou. Então, pela extrema beleza da personagem. Abaixo eu já comentei isso aqui, mas eu quero frisar algo que, como sou professora, eu não posso deixar passar em branco. Foco narrativo, voltei o texto um pouco. Gertrudes não podia fazer nada. O narrador que conta essa história, ele está participando, ele é personagem? Não, ele conta a história que acontece com uma outra pessoa, mas ele não faz parte. Então, ele é um narrador observador, sim, mas pode ser considerado também narrador onisciente, tá? Também existe nessa classificação. Vamos agora para mais um texto. Vou ler
É um texto talvez conhecido, ele tem 2 slides aqui, já coloquei de onde eu tirei e vamos, olha, os melhores contos de Rubem Braga. Isso, agora eu vou ler o texto. O mato. Veio o vento frio e depois o temporal noturno e depois da lenta chuva que passou toda a manhã caindo e ainda voltou algumas vezes durante o dia. A cidade entardeceu em brumas. Então o homem esqueceu o trabalho, as promissórias, esqueceu a condução e o telefone e o asfalto e saiu andando lentamente por aquele morro coberto de um mato viçoso perto de sua casa. O capim cheio de água molhava seu sapato e as pernas da calça. O mato escurecia sem vagalumes, nem grilos, pôs a mão no tronco de uma árvore pequena, sacudiu um pouco e recebeu nos cabelos e na cara as gotas de água como se fosse uma bênção. Ali perto mesmo a cidade murmurava. Estava com seus ruídos vespertinos, ranger de bondes, buzinar impaciente de carros, vozes indistintas, mas ele via apenas algumas árvores, um canto de mato, uma pedra escura. Ali perto, dentro de uma casa fechada, um telefone batia, silenciava, batia outra vez, interminável, paciente, melancólico. Alguém com certeza, já sem esperança, insistia em querer falar com alguém. Por um instante, o homem voltou o seu pensamento para a cidade e a sua vida. Aquele telefone tocando em vão era um dos milhões de atos falhados da vida urbana. Pensou no desgaste nervoso dessa vida, nos desencontros, nas incertezas, no jogo de ambições e vaidades, na procura do amor e de importância, na caça ao jogo, na caça ao dinheiro e aos prazeres. Ainda bem que de todas as grandes cidades do mundo, o Rio é a única a permitir a evasão fácil para o mar e a floresta. Ele estava ali, um desses limites entre a cidade dos homens e a natureza pura. Ainda pensava em seus problemas urbanos, mas um camaleão morreu de súbito, um passarinho piou triste em algum ramo, e o homem ficou atento àquela humilde vida animal e também à vida silenciosa e úmida das árvores. E a pedra escura, com sua pele de musgo e seu misterioso coração mineral. Sabe o que eu faço com os meus alunos? Depois de ler o texto, eu peço para grifar as palavras que eles não conhecem. Sim, é sempre bom, porque naquele momento que você vai pesquisar o que significa cada palavra de um texto, você enriquece o seu vocabulário e cada vez mais crescendo em conhecimento. Então eu tenho aqui este texto de Rubem Braga, eu tirei lá de os melhores contos de Rubem Braga e eu voltei à próxima questão. Vou dar um tempo, já vou ler a próxima questão para você. Coloca aí no pause o vídeo. E aí, leu? Com certeza, né? Você parou o vídeo, fez as suas anotações, mas o conflito gerador para essa história é letra C, o desejo do homem de buscar alento próximo à natureza, buscar uma tranquilidade, uma paz, um alento próximo da natureza. Acertou? Com certeza você acertou, com certeza você respondeu. Isso, tá? Então tá bom. Hoje a aula foi muito legal. Você gostou? Eu amei. Por quê? Porque estamos nos preparando para o SAEB. Então, tratamos hoje aqui do descritor 10. Falamos sobre conflito gerador, narrativo, foco narrativo, personagem, enredo linear e não linear, e narrador, tipo de narrador. Deu para enriquecer, deu para anotar. Bom, então ficamos com mais uma aula de língua portuguesa. Com quem? Com a professora Gisele.